Brasil Eleitor História de hoje vai falar do processo judicial eletrônico, uma ferramenta inovadora que tem facilitado e muito o acesso à informação da Justiça Eleitoral. Bem antes, as sentenças judiciais eram escritas à mão, no punho mesmo. Depois passaram a ser datilografadas. Atualmente a tramitação é eletrônica. No Brasil Eleitor História, revista eletrônica da Justiça Eleitoral, você vai ver como a inovação tecnológica trouxe mais agilidade e segurança aos processos eleitorais. A Justiça Eleitoral brasileira sempre se preocupou com a celeridade dos processos. A primeira mudança aconteceu com a máquina de escrever, quando as sentenças passaram a ser datilografadas. Em meados dos anos 80 e 90, surgiram os primeiros computadores. E aí o trabalho ficou mais fácil. Na época do mundo físico, os processos eles eram, tanto para os advogados, uma certa dificuldade, porque eles tinham que vir ao tribunal para poder peticionar, e todo aquele trabalho de você pegar aquela petição, protocolar ela, numerar, fazer capa, para depois analisar e fazer uma distribuição num processo para algum ministro. Alguns anos depois, o Poder Judiciário passou por uma verdadeira revolução digital, a chamada nuvem. Mas o que isso significa? Nuvem? Nuvem de quê? Nuvem de computador nunca ouvi falar não. Nuvem de computador para mim é nova. Nuvem, eu nunca ouvi falar, é uma espécie de vírus? Alguma coisa tipo tecnologia, em relação a isso, mudanças tecnológicas. Se é uma nuvem, quer dizer muita coisa, Algo que abrange, coisa grande, Eu acho que seja alguma coisa relacionada a salvar, gravar, alguma coisa assim. Nuvem é o nome do espaço cibernético que guarda informações, arquivos, documentos, fotos. O espaço passou a abrigar também os processos da justiça brasileira. A computação em nuvem, na verdade, é um conceito abstrato. Ela remete ao fato dos sistemas estarem distribuídos ao longo de uma nuvem de informações e dados. Então, esses dados eles estão armazenados fisicamente nos servidores em Brasília, certo? A nuvem está em Brasília, armazenada pelo TSE. Então, existe a questão dos dados armazenados aqui no TSE, para não ter essa questão de indisponibilidade, a própria questão da segurança, da salvaguarda dos documentos, para garantir até uma maior segurança de todo o processo eletrônico. E o nome desse caminho digital que possibilita o armazenamento de processos da Justiça é Processo Judicial Eletrônico, ou PJE, como é mais conhecido. Mas será que os eleitores sabem como esse trabalho é realizado? PJE, nunca ouvi falar. Eu acho que pode ser uma dessas da Justiça. E PJF? Nada, nem ideia. Pode acreditar. Não tenho ideia, não tenho certeza. Nunca ouvi falar, sinceramente. Programa da Justiça Eleitoral pode ser projeto da Justiça Educacional, alguma coisa, Porque aí eu não entendo, não sei. Eu nunca nem vi falar nisso aí não sei o que é não, ó. Deve ser algo relacionado a algum jogo de computador, talvez seja isso, não sei. Por aqui o negócio ficou confuso, mas calma que a gente explica. PJE é a sigla do Processo Judicial Eletrônico, um sistema desenvolvido para digitalizar os processos judiciários, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em 2009. Com base na Lei 11.419 de 2006, o PJE pode ser aplicado na esfera civil, penal e trabalhista. Em parceria com os tribunais e a Ordem dos Advogados do Brasil, ele veio para garantir mais celeridade, transparência e praticidade. Enfim, no final das contas, quem sai ganhando quando os serviços são simplificados é o cidadão. Até hoje você ainda vê os carrinhos, o cara leva uns carrinhos com um monte de processos. Você vê que era diversos volumes, Você vê as fotos, era um carrinho gigantesco com vários processos. Elas vão ser eletrônicas, então aquele carrinho provavelmente não vai existir mais, o cara que leva o carrinho. Então isso já ganha celeridade, um processo por um lado, por outro, a própria publicidade dos documentos. De regra, o que a gente tem de informações de feedback até agora são de que o próprio fato de a gente sair de processos físicos e passar para processos digitais
já é um fator positivo por si só. Então, o PJE começa que ele traz uma mudança de cultura inerente ao sistema, né? Quer dizer, a gente estava até então com processos físicos apenas tramitando. Com o PJE isso mudou drasticamente, então o advogado ele não precisa vir mais aqui, ele lá no site do TSE, né, no sistema do PJE, ele entra, né, ingressa no sistema, peticiona e esse processo, ao ser peticionado, ele já é autuado na classe que o advogado escolhe e já é distribuído para um magistrado. O TSE ele está à frente disso e a gente age coordenando com ele a manutenção do sistema PJE. Para as demandas que têm maior celeridade, que são as medidas cautelares, os habeas corpus, os mandados de segurança, onde se tem que imprimir muitas vezes uma cautelar. Os prazos ficam mais facilitados de serem verificados porque você tem um sistema de consulta mais facilitado, a segurança do processo. Mas isso é questões que antes levavam, sei lá, horas, hoje levam minutos. Do ministro ao advogado, passando pelos servidores dos tribunais. Com esse sistema, todos ganharam em agilidade. Ah, claro, e o meio ambiente agradece quando milhões de árvores deixam de ser cortadas para a impressão de tanto papel. A questão da economicidade, a questão da sustentabilidade, aquela questão, né, do papel indo embora, né? Então você ganha muito, ganha com a própria energia, a visão de uma possibilidade de um teletrabalho. A gente pode observar que Justiça do Trabalho, Justiça Federal, outros tribunais que já têm processo eletrônico, eles já estão, já existe o teletrabalho nesses ramos de justiça, então acredito que para a Justiça Eleitoral não vai ser diferente, e isso ganha até economia de você pegar o carro, poluição, combustível. Então, indiretamente, isso tudo influencia por causa da instalação de um processo eletrônico num tribunal. Com certeza, o PJE, dentro do nosso plano de logística sustentável, dentro do plano de ação focado na redução do uso do papel, ele tem a matéria de aperfeiçoamento, ou seja, uma ferramenta importante para a redução do uso do papel, e questões indiretas também, como a redução do uso de energia para impressora, ou a redução do uso de toner. Então ele tem uma série de questões diretas e indiretas na redução de consumo e de gasto público. A agilidade que se permite a todo o processo e ao volume de papel também. Qualquer despacho, eu não preciso gerar um papel, eu posso digitar ele no computador e anexar ele no meu sistema, né? Então eu gero uma economia também de recursos, de material de consumo, né? De recursos que são renováveis, mas eles têm um gasto na produção. Então é uma ação que está sendo implementada e ela deve ser continuada porque a sua redução do uso do papel é altamente significativa para os cofres públicos, não apenas no TSE, mas como a Justiça Eleitoral como um todo. Não importa o volume do processo, a matemática é uma só e se resume em arquivos digitais. Uma conta que deu certo e fica sempre no positivo. Nesse caso, não há de se falar em prejuízo. É importante do ponto de vista ambiental, no ponto de vista econômico, no ponto de vista cultural e até mesmo tecnológico. Porque se a gente for pegar o tripé da sustentabilidade, grande parte da bibliografia diz o quê? A gente fala da questão ambiental, da questão econômica e da questão social. Mas boa parte da nova bibliografia fala de questões culturais e tecnológicas. Eu acredito que eles vieram para efetivamente botar o país no século XXI e para gerar uma série de economias e benefícios para a população. Nos processos, né, nos tribunais, onde você tem que levar o processo inteiro em papel, protocolar, aquilo ser carimbado página por página, né? E depois se você tem que adicionar um outro documento, quer dizer, você tem o tempo da pessoa, o deslocamento da pessoa e aquele material que gera um volume necessário para ser armazenado, para ser rastreado, para ser consultado. Quando você tira isso e digitaliza, né, todo esse material, você ganha uma economia de escala sem precedentes. Então essa mudança cultural e a questão da inserção da tecnologia, porque o PJE trata de tecnologia, né? Às vezes a gente tinha que pedir que processos fossem remetidos pelo correio, hoje é tudo virtual,
tange a questão tecnológica, então a gente observa o quê? Que dentro desse escopo, dentro desse objeto macro que é a sustentabilidade, questões como o PJE não abarca apenas questão ambiental, abarca a questão cultural, que é uma mudança do padrão de consumo do tribunal, e questões tecnológicas, que é o uso da tecnologia também para otimizar o serviço jurisdicional brasileiro. Ok, já sabemos quais são os benefícios do PJE, mas vamos entender na prática como tudo funciona? Com a tramitação eletrônica, o usuário passa a trabalhar no sistema, né, deixa de folhear o processo, que é uma economia, né, de papel. Os trâmites burocráticos são diminuídos, então o processo tem maior celeridade, chega mais rápido ao gabinete e sai mais rápido com decisões também. Isso promove a celeridade da prestação jurisdicional. Além disso, ele tem uma transparência maior e um acesso simultâneo a todos os atores do processo, né? Então, antes você tinha que esperar o processo físico para conseguir pegar o processo, ter carga do processo, vista do processo, peticionar, e agora não. Todos os atores do processo simultaneamente podem ver o processo e peticionar no processo. São muitos ganhos. Além da segurança também, porque a gente utiliza a certificação digital para assinar. O PJE chegou à Justiça Eleitoral em 2015. Antes disso, o único caminho era o processo físico. O advogado entregava a documentação no protocolo do TSE. Na sessão de montagem, recebia a capa e identificação. Na Coordenadoria de Registros Partidários, o processo era autuado e distribuído, e de lá seguia para os ministérios públicos. Já as ações originárias do tribunal eram distribuídas para os relatores. Ufa, tem ideia de quanto tempo isso levava? 4 dias, isso mesmo. Mas com o PJE, em questão de horas, o processo já está registrado e pode ser localizado a qualquer hora e de qualquer lugar do país. Quer ver só? O sistema ele permite isso. Como você consegue visualizar todo o inteiro teor do processo e poder, né, elaborar documentos, decidir, assinar decisões, você consegue fazer isso de casa, sem problema algum. Então, até isso, indiretamente, existe uma certa economia você instalando o processo eletrônico no tribunal. Todas as informações são disponíveis, não só para os advogados, mas para as próprias partes, né? Então, agora, por exemplo, a gente teve as prestações de contas anuais dos partidos políticos. Todos os dados do processo e todos os documentos dos partidos ficam disponíveis para todo o público acessar, de acordo com já o que a gente já vem fazendo já há algum tempo, de dar transparência para o processo de prestação de contas, né, de partidos políticos. Então, todo documento eletrônico ele é assinado digitalmente, né, através de certificação digital. Então, a certificação digital ela é balizada mundialmente, né, tem toda a integridade, ou seja, uma assinatura ela é feita de uma forma a gente fala binário, mas uma certificação, a gente fala de assinatura em hash, né, que ele faz toda uma codificação para dizer aquele hash só bate com aquele documento, não pode ser nenhum outro. Você vai lá e muda uma vírgula, na hora que você tenta bater o hash com aquele outro com a assinatura, ele fala, esse documento está inválido. Porque hoje a gente já tem ferramentas para isso. Então, o advogado é obrigado a acessar o sistema com um token, com um certificado digital. Então, ele já pode, da mesma forma, gerar todos os documentos digitalmente. Aqueles que ele precisa digitalizar, ele é obrigado a digitalizar e integrar nas petições que ele encaminha para o PJE. As vantagens são tantas que muitos tribunais estão se organizando para acabar de vez com o processo físico, ou seja, com os volumes e mais volumes de papéis, como é o caso do Distrito Federal. A meta é aderir ao PJE até 2018. A Justiça Eleitoral ela tem uma característica muito peculiar. Nossos processos eles têm que ser julgados rapidamente. Então, diferentemente do que ocorre na Justiça Comum, que você tem um estoque de processos que ficam 4, 5 anos, na Justiça Eleitoral isso não acontece. Então, o meu estoque de processos físicos ele tem uma data limite para acabar, então muito em breve ele vai deixar de existir. Então, a minha expectativa é de que ano que vem não existam mais autos físicos no âmbito do TRE-DF, a gente vai trabalhar com processo eletrônico. Acabou aquela visão de uma escrivania com processos guardados em armários, pilhas de processo, acabou processo em mesa de juiz. Isso vai deixar de existir realmente. A previsão é de que tudo seja digital. Tem alguns documentos que a própria resolução do TSE prevê isso. Tem alguns documentos que, pela natureza, ou pelo volume, ou pela complexidade, não podem ser digitalizados. Esses documentos, sim, eles podem ser acondicionados aqui nos cartórios dos tribunais eleitorais. Mas a previsão é de que todos os documentos que permitam digitalização sejam digitalizados pelos advogados
e peticionados já de forma digital pelo PJE. Existe uma meta da Justiça Eleitoral traçada pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral que todos os regionais, todos os tribunais regionais eleitorais têm que estar implantado o PJE até final desse ano. Então é uma meta traçada já combinado com todos os presidentes, né? Então não é algo assim que existe uma autonomia de implantação de processo eletrônico nos regionais. Eles têm que implantar até final desse ano. Essa passagem do físico para o digital depende muito dos servidores. E é por isso que eles participam constantemente de treinamentos para entender os novos mecanismos de tramitação. Para eles, é uma verdadeira revolução deixar totalmente o papel de lado e se concentrar apenas na tela do computador. Nós treinamos todo o tribunal, fizemos personal PJE com a Secretaria Judiciária, com os gabinetes, com todas as áreas. E esses eventos eles foram de suma importância nessa fase preparatória de implantação do PJE, né? Porque além dos manuais, a gente precisava desses eventos de capacitação para nos sentirmos realmente preparados para operar o sistema. Bom, inicialmente a gente estabeleceu uma equipe de trabalho, uma equipe para a implantação do sistema. E nós contamos com isso, com o Tribunal Superior Eleitoral, que trouxe servidores para cá e nos trouxeram todo o know-how para a implantação do sistema. E além disso, estamos treinando a cada mês os regionais. E além disso, fazendo visitas aos regionais para verificar o que eles já fizeram e quais as dúvidas. Esses eventos, eles também tiveram importância muito grande na formação de multiplicadores para treinamentos posteriores, porque ainda deverão ser treinados uma grande parcela de servidores aqui do próprio tribunal, que também vão operar o PJE, e futuramente, seguindo um cronograma do TSE de implantação nas zonas eleitorais, serão treinados os servidores dos cartórios eleitorais. E a partir de agora a gente vai trabalhar com uma nova sistemática, que é o processo eletrônico, né? Já é uma forma que não tem volta mais, todos os tribunais de modo geral estão aderindo a essa forma de funcionamento e é uma forma inclusive que vai trazer mais celeridade e mais ganho para a justiça eleitoral. E assim começa a construir o conhecimento. Depois a gente tem a previsão de fazer um treinamento com todos os servidores, que seria mais assim para reciclar esse conhecimento adquirido empiricamente, né, pela própria movimentação processual e padronizar então todos os atos no processo. Né? Atualmente, 9 dos 27 TREs utilizam o PJE. A ferramenta facilitou o trabalho dos profissionais e ainda desafogou as prateleiras da Justiça Eleitoral, que viviam abarrotadas de pastas. O que eu vejo de positivo nisso é que todos os tribunais estão buscando formas de permitir que essa padronização seja útil ao próprio processo. Já podemos sentir um incremento muito grande nas nossas rotinas de trabalho, no que diz respeito à redução de custos com relação aos papéis. Estamos com processos de prestação de contas que costumam ser bastante volumosos e já podemos sentir essa economia no papel. Todos esses processos gerando papel e gerando, além de papel que tem que ser arquivado indefinidamente, tem que ser arquivado permanentemente e vão para os nossos arquivos aí e ficam estocados, na verdade eles já vão estar naturalmente gerando essa sustentabilidade, né? A parte judicial imagina quanto a gente vai parar de gastar de papel, né? E de resumos até, são documentos extra altos, né? Várias coisas a gente vai parar de usar que impactam necessariamente na nossa agenda verde, né? E sem falar com relação ao jurisdicionado, que pode consultar a qualquer momento os processos. O juiz também, de onde ele estiver, pode analisar os processos e é tudo muito automático. Estamos muito otimistas com relação à próxima eleição que tramitará com o PJE. Ganham os servidores e ganham os advogados também. Agora eles precisam de menos tempo para protocolar uma ação. A tramitação é mais rápida e uma resposta eficiente ao cliente. Uma das grandes vantagens que a gente tem é o fato de o CNJ tentar unificar o processo no Brasil. Isso traz uma série de vantagens para o Brasil, especialmente para a sociedade, para advogados e assim por diante. O PJE ele facilita muito a vida do advogado. Com ele eu não preciso ir ao fórum para dar entrada em petição, em inicial.
ou mesmo se eu quiser acessar as decisões, eu consigo acessar pelo computador. Todas as informações são disponíveis não só para os advogados, mas para as próprias partes, né? Pelo tamanho dos processos, das petições e o tempo dos magistrados, então todo mundo diminui sua petição até para que o juiz possa ler e chegar ao ponto que você precisa para dar sua decisão favorável, que é o que todo advogado busca. A melhor iniciativa que diz respeito ao PJE para o Brasil, de padronizar as informações, ou pelo menos a conversa entre sistemas, para que a gente consiga extrair dados nacionais de todos os sistemas simultaneamente. Isso é uma coisa que ainda está um pouquinho distante, mas num futuro próximo a gente já vai ter alguma ferramenta para extrair esses dados padronizados. E para os clientes, além da resposta na agilidade da ação, outra grande vantagem teve impacto diretamente no bolso, com a redução nas taxas judiciais. Facilita muito, porque eu não preciso ir ao tribunal para pegar o inteiro teor dos acórdãos ou mesmo das decisões interlocutórias proferidas pelos ministros. Eu não preciso ter duas pessoas, uma fica no escritório e outra indo até lá para poder pegar essa decisão, um olha, outro faz o recurso. É muito mais fácil, facilita muito a vida dos advogados. Porque com isso a gente tem um aumento de transparência, ou seja, todos os atos registrados no sistema ficam automaticamente disponíveis para a parte. A gente tem a facilidade de ele poder ser utilizado, consultado e peticionando de qualquer lugar do Brasil. De casa ou do seu escritório, ela pode encaminhar o documento. Ela pode consultar esse andamento deste documento sem necessariamente ir ao tribunal. Ela pode adicionar documentos. E isso para o tribunal, com certeza, gera uma economia de espaço físico, né? Porque é só da gente imaginar todos os processos chegando, né, as caixas e caixas de papéis tendo que ser protocoladas, arquivadas, né, analisadas. Advogados, servidores, clientes e ministros, o PJE beneficia todo mundo. De casa, do trabalho ou de qualquer outro lugar, o acesso é rápido. Quem diria que o cenário mudaria em tão pouco tempo? Mas o que a gente espera é que no futuro muito próximo, assim, a gente tenha já vá adquirindo uma certa maturidade para encarar o que essa mudança de cultura nos proporciona. Mas além disso, a gente também tem que considerar a questão da acessibilidade. A gente pode verificar e analisar o processo de vários locais, inclusive da sua própria residência. Isso facilita muito para os jurisdicionados. E além disso, a questão da segurança que o PJE traz para a Justiça Eleitoral. Nós temos que transformar a questão virtual, a questão da internet, dos meios digitais, como um ambiente de facilitação da vida e da sociedade, né? E, portanto, a Justiça Eleitoral não poderia ficar de fora disso, porque a Justiça Eleitoral ela se destaca justamente por dar uma prestação jurisdicional célere e segura. Trazer o grupo de servidores que a gente tem para as atividades mais intelectuais, melhorar a qualidade da prestação jurisdicional que a gente dá, são todos benefícios que são praticamente inerentes a essa mudança de cultura. Economia no gasto com papel, otimização dos espaços físicos nos tribunais, redução nas taxas judiciárias, menos burocracia e mais acessibilidade e celeridade na tramitação dos processos. Muda a sociedade? Mudam as instituições também. Esse é o ritmo do futuro, ou melhor, do presente. Então, se você fala de PJE, você faz o seu processo ser mais célere, o cidadão vai entender que a coisa está funcionando. Mas ela traz muitas outras vantagens que a gente não consegue ver no momento da implantação. A gente precisa esperar um pouquinho para essa cultura se estabilizar, para a gente conseguir extrair vários frutos positivos, né? Então isso é uma coisa importante de focar, né? A gente acaba, quando a gente está no olho do furacão, a gente acaba só vendo a resistência, né? Mas a resistência é necessária para a gente mudar uma cultura. O PJE também tem um pouco desse cunho social. Acho que a questão de promover o acesso à justiça de uma forma célere e eletrônica ela é importante também. Como você viu, o processo judicial eletrônico, conhecido como PJE, abre caminho para uma verdadeira revolução no modo de pensar, agir e trabalhar da Justiça Eleitoral. E é assim que o Poder Judiciário exerce seu principal papel, o de facilitador de direitos do cidadão brasileiro. Então, o PJE está imprimindo maior celeridade a esse tipo de processo. E nós já vislumbramos que isso aplicado aos demais processos também trará um benefício muito grande, não só
para a prestação jurisdicional, como também para a análise e a atuação dos advogados e do Ministério Público. Então, nós precisamos dar uma resposta jurisdicional célere, até mesmo para que se tenha segurança política no município, no estado e também na nação. Esse foi o Brasil Eleitor História sobre o PJE, a ferramenta que trouxe mais agilidade aos processos da Justiça Eleitoral. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!